Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês para a gente fazer aqui uma revisão para a provinha de redação da Fundação Carlos Chagas, mais precisamente para a prova do Ministério Público de Pernambuco. Eu sei que muitos alunos, nessa semana que antecede a prova, nesses momentos que antecedem a prova, ficam ali cheios de interrogações, cheios de questionamentos. Essa talvez seja uma visão raio-x da sua mente nesse instante, principalmente com relação à prova de redação, que é sempre um desafio e é o que vai te colocar no seu cargo público, é o que vai fazer você subir posições. E o meu compromisso nessa aula é exatamente esse, gente, é produzir aqui um conteúdo de qualidade, com operacionalidade, sem ficar aqui divagando sobre os recortes, mas trazendo para você o que é útil e o que você consegue manusear para destacar ali no seu texto, transcendendo o senso comum, trazendo um discurso de propriedade para temas que muitas vezes permeiam a nossa vida. Eu vou falar já já que isso é ser FCC, isso é enfrentar a Fundação Carlos Chagas, mas que também, na maior parte das vezes, são temas obscuros, são temas que a gente não tem ali uma apresentação direta para o debate, para a reflexão, para um aprofundamento crítico reflexivo. Então esse é o nosso compromisso. Eu pensei aqui no modelo de aula específica para esse instante, que vai ter uma metodologia diferente das demais aulas do nosso curso, por isso que eu dividi a aula em alguns instantes, justamente para que você, já por meio da sua autoavaliação nesse momento final, para que você saiba ali qual instante da aula você vai atacar e aí depois para conseguir produzir o seu texto com qualidade, com propriedade e voltar feliz da vida para me contar. Tudo bem, galera? Então vem comigo aqui na tela rapidinho, antes de qualquer coisa. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, muita coisa boa rolando aí, seja no canal do YouTube, seja no nosso perfil no Instagram, na página do Face, no site, tem um material lá, uma parte de downloads gratuitos. Você consegue fazer simulado de atualidades, ter acesso a temas de redação e etc. Então fiquem à vontade para transitar por esses canais e principalmente para divulgar os canais aí. Chama o seu colega para curtir, chama o seu colega para seguir. Essa é sempre uma tentativa muito importante, é um esforço muito importante para que o nosso trabalho consiga alcançar um maior número de pessoas. Vem comigo aqui na tela para você entender a metodologia da nossa aula, o que eu preparei para vocês. Então vai lá. A aula ela está dividida aqui, primeiro, num panorama da banca examinadora. Mas, professor, eu já tenho uma ideia da FCC. Não importa, você vai assistir esse trecho exatamente porque eu vou resgatar aqui nessa fala que é mais rápida, que é mais direta, o perfil da banca e o que ela espera de você. Professor, eu já prestei várias provas FCC. Refresca a sua memória. Nunca é demais. Vai ser rápido, vai ser objetivo e vai ser prático. Segundo momento da nossa aula, eu vou passar rapidamente aqui pelos troncos temáticos que são destaque na banca. E lembrando, gente, que isso daqui não é achismo, isso daqui não é chute. Na verdade, esse é o trabalho que eu desenvolvo para a produção das nossas videoaulas, para a confecção dos livros, dos materiais na editora Juspódio, enfim. Então, esse é um trabalho anterior. Então, quando eu falo de troncos temáticos, eu estou apresentando para vocês grandes discussões e já fomos muito felizes em momentos pré-prova de banca FCC, quando eu pontuei, por exemplo, me recordo até mesmo a prova de Pernambuco do Tribunal Regional do Trabalho, será que é isso? Se eu não estiver falando besteira, é essa a prova, onde eu destaquei o tema diversidade e veio um tema trabalhando a questão da diversidade. Então, muita atenção nesse instante, que aqui eu só vou falar rapidamente. Por quê? Porque eu separei para vocês, e aqui está em amarelo, as propostas inéditas que eu vou comentar. Exatamente no modelo da Fundação Carlos Chagas, trazendo o texto motivador, apresentando o texto motivador, fazendo uma leitura dinâmica, procurando a inferência daquele tema e, obviamente, que trazendo ali algumas referências, alguns tópicos e subtópicos que você poderia utilizar caso a sua proposta seja aquela, caso você tenha que escrever sobre aquilo. Tudo bem? Então esse será o
terceiro momento da nossa aula. No quarto momento da nossa aula, eu vou trazer aqui para vocês algumas citações de teóricos, pensadores, e a gente vai promover uma análise crítica. Então, mais do que trazer um recorte aleatório, eu quero que você tenha uma fundamentação. Ah, professor, mas eu não vou lembrar exatamente da citação. Não precisa que você carregue consigo para a sua produção de texto o teor crítico da fala de um pensador. Que você, por exemplo, compreenda a importância, o entendimento que Sócrates dava, que ele ofereceu, que ele sustentou ao longo da sua vasta teoria na Grécia Antiga com relação à necessidade de reconhecer a ignorância. Olha que fantástico para a sua prova de redação. Hoje, quando a gente vive a era do conhecimento, da exaltação do conhecimento, da propagação, da disseminação de recursos tecnológicos, é a era de maior acesso à informação. Nesse mesmo instante, um dos maiores desafios é a maneira como a gente lida com essa informação, é a roupagem que as pessoas vestem, entendedoras, e que acabam discursando como sendo pessoas com propriedade, peritas do conhecimento, e que na verdade estão distorcendo um debate. Elas estão degenerando a possibilidade construtiva do enfrentamento de ideias. Então eu quero que você faça isso. É isso que eu digo ao longo das nossas aulas com relação à citação. Não chegue engessado para a sua prova. O candidato engessado, ele até se dá bem se ele tiver muito conteúdo num CESP-NB, ele se dá bem numa FGV, ele se dá bem numa provinha de redação da VUNESP, mas na FCC, essa visão pouco flexível, essa visão estática da arquitetura do texto, isso pode te prejudicar. Tudo bem? Então atenção nessa parte quando eu apresentar aqui para vocês os teóricos e a partir desse instante a gente desenvolver a nossa análise crítica. E por fim, eu vou apresentar aqui o que é uma relíquia dos nossos trabalhos, dos nossos projetos e dos nossos cursos, que são conceitos, expressões, terminologias que eu chamo de coringa, aquilo que você consegue utilizar em diferentes temas. Então aquilo que te dá um empoderamento da informação, que amplifica o seu repertório, que maximiza o seu capital cultural e que faz de você ali uma pessoa capaz de utilizar em diferentes momentos. Tudo bem, gente? Então esse é o meu compromisso com vocês nessa nossa aula. Óbvio que em alguns instantes tornarei a aula mais dinâmica, mais rápida, principalmente nessas primeiras arestas, e depois a gente avança com tudo. Reforço, é uma aula de Banca Fundação Carlos Chagas, mas é uma aula que serve para todas as provas da FCC, não só para a prova do Ministério Público de Pernambuco. Por isso que essa aula vai ficar guardada com muito carinho, com muito amor para os alunos do meu curso, lá no nosso curso de redação, no meu site. Fechou? Vem comigo aqui então, vamos começar falando da FCC, uma imagem elucidativa para a gente inaugurar essa nossa discussão, uma imagem que diz muito sobre a Banca FCC. FCC, redação. Eu costumo dizer, gente, que nós carregamos uma visão de redação, geralmente, né, lógico que eu estou generalizando aqui, do ensino médio. Então é aquela visão mais pragmática da produção de texto. E eu digo isso porque eu trabalho hoje com o ensino médio e noto, obviamente, essa nossa construção do pensamento para com uma produção de texto. Então aquela leitura bem objetiva, bem engessada dos temas, ainda que quem preste ali uma FUVEST encare temáticas numa perspectiva similar à Fundação Carlos Chagas. Mas, no geral, a leitura para a produção de texto ela é bem objetiva e bem direta nas temáticas. Né? Por isso que eu sempre brinco também que o candidato que pega lá o Google e digita temas de redação e se prepara dessa forma para a FCC, ele se surpreende. E se surpreende no dia da prova negativamente. E por que negativamente? Porque chega lá, ele não tem um comando, isso acontece na Fundação Carlos Chagas, tem só o texto e ele tem que se posicionar a partir do texto. O cara não entende bulhufas do texto porque está cheio de terminologias filosóficas, porque a banca não está falando de ciclofaixas, ciclovias e a questão da mobilidade urbana, mas ela está trazendo uma discussão sobre felicidade na dimensão dos recursos materiais. Buga,
tela azul do Windows, a pessoa se apavora e é esse medo que eu quero tirar de você, certo? Se você já é meu aluno, se você já está nos nossos cursos, isso daqui é uma revisão. Se você não é o meu aluno, que você transcenda essa visão muito rasa de produção de texto e enfrente também com segurança, porque essa aula vai te dar aval para isso. Vou fazer aqui alguns rápidos comentários da FCC, vem comigo na tela. Vem comigo na tela. Por quê, gente? Porque a Fundação Carlos Chagas, então ela tem aqui essa característica que é a não apresentação do comando. Não apresentação do comando da redação. Do comando. Aí eu recebo mensagem do aluno, né? Porque o professor de temas fica mais ansioso do que o próprio aluno no pós-prova. E aí eu recebo mensagem do aluno falando assim, professor, não tinha tema na prova. Aí é o desespero, né? Fala, não, peraí, o examinador surtou, né? Ele mudou de ideia e colocou uma prova de estudo de caso ao invés de tema de interesse geral. Não é que não tem tema, gente, o tema tá ali. E ali está a sua primeira dificuldade, ou melhor, o seu primeiro desafio, porque você vai fazer isso com habilidade. É a capacidade de interpretação do recorte apresentado. Texto motivador, texto mobilizador, enfim, como você preferir chamar aí esse texto que vem para elucidar a discussão. Então ali é o primeiro grande desafio. E aquele texto está ali exatamente para apresentar para você o trajeto crítico. Qual é o tema central. Por isso que você precisa fazer uma inferência com propriedade. E está aqui, então, essa observação com relação à FCC, que é fundamental, que é a inferência do texto motivador. Texto motivador. Por quê? Porque isso já vai quebrar aquela dúvida inicial que se tem da FCC, do tema de redação e do que você deve escrever. A partir do instante que você consegue fazer a leitura e inferir, o que é inferir? É algo árduo, lógico. Se você não está treinado, você vai ter mais dificuldade. Mas é olhar para o texto e notar a essência do texto. Qual que é o ponto central? Muitas vezes, os recortes textuais, obviamente, eles vêm de textos maiores. Mas ali eu tenho um afunilamento para o que o examinador quer que você escreva. Então, muita sensibilidade, muita sutileza, muita concentração na hora de fazer a leitura. É um momento importantíssimo. Eu vejo as pessoas muitas vezes tomadas por uma ansiedade, falando que nem se lembram do texto. O texto é o que você deve exclusivamente se lembrar no pós-prova. Por quê? Porque você partiu para a leitura dele com calma, com paciência, com concentração, certo? Então, muita atenção, gente. Encare com essa seriedade, encare com esse rigor, com essa visão mais criteriosa a leitura do texto, porque dali, melhor dizendo, o seu brainstorm, a sua tempestade de ideias, ela já vai estar encaminhada e depois basta você ajustar. Agora, se você não entende o propósito central do texto, pronto. Aí, obviamente, a situação ela se torna extremamente trabalhosa. O que eu sempre digo, apesar de todos esses desafios, é você, candidato, que vai realmente enfatizar positivamente o seu enfrentamento com aquele tema, ou vai só ficar reclamando, ficar patinando em cima dele, falando que não faz sentido e desistir. Então aqui a posição é sua. Essa posição aqui negativa é a posição tóxica do enfrentamento do tema de redação. Deixa essas toxinas para lá, deixa para os seus concorrentes. Vá para o tema de redação sabendo, empoderado, tendo conhecimento. Empoderamento de reflexões e esse empoderamento de variadas áreas do conhecimento. Por que isso, professor? Porque, gente, a banca só coloca o Arias aqui, senão os professores ficam bravos. Professora de português, o acento. Então, se você tem um domínio de cultura, ciência, tecnologia, comportamento, você consegue engendrar e, inclusive, promover essa amarração entre tudo que é importante. Agora, se você é especialista em tratar questões da área linguística,
torça para cair essa área, porque senão a chance das coisas se perderem é muito grande, certo? Então não tem como numa produção de texto FCC da gente ficar atacando uma única frente de trabalho, mesmo porque, gente, o banco de dados é muito grande. As provas elaboradas pela Fundação Carlos Chagas são provas majestosas, né? Em aspectos quantitativos e na própria qualidade. E o que acontece hoje é que o grau de excelência na parte objetiva, o resultado dos alunos já chega ali próximo a gabaritar prova. Tem aluno que gabarita com a maior facilidade. E o grande estandarte aí da sua nota final é a redação. Então é preciso uma cobrança mais exigente. E eu vou além. Antigamente as pessoas não davam essa importância para o tema. Estudavam a estrutura, dominavam as técnicas de escrita, todos os recursos gramaticais, mas negligenciavam o tema. Só que a gente está vivendo um instante de tamanha preparação, tamanho comprometimento e um profissionalismo na área dos concursos, que se você ficar à margem desse processo de preparação, obviamente você perde total chance de ser aprovado, de ser nomeado e etc. Tudo bem, galera? Então, é importante sim esse domínio, esse contato e encarar a FCC com humildade, com seu pezinho no chão, mas com poder de recurso. É o que eu digo, tudo que eu falar aqui você não perde. Na verdade, você está assimilando o conteúdo. Então, acreditem muito que você tem. Eu também sempre falo isso nas minhas aulas. O aluno chega recheado de aspectos crítico-reflexivos. Aqui, muitas vezes, com alguns alunos, a gente simplesmente dá uma ordem. Com outros, obviamente, a ação é mais invasiva porque ele está mais à margem das discussões de uma banca FCC. Mas confie no seu potencial. Lógico, talvez, num primeiro instante, se você nunca assistiu essa aula, você já está desesperado, sua cabeça esteja assim, porque é esse monte de risco que a FCC provoca, certo? E eu vou ser bem sincero, não tenho problema nenhum de falar isso, sempre digo para os meus alunos, isso não é mais desafio, né? Tem tema de redação, gente, que eu fico ali, depois que eu recebo, depois que eu vejo a prova, eu leio 3, 4, 5, 10 vezes para entender. Tá? Tema do TRT segunda região, se não me falha a memória, temas extremamente trabalhosos, complexos na dimensão filosófica. Então, não é fácil para ninguém, tá? Eu estou sendo muito sincero. Eu, Rodolfo Gracioli, sou professor de filosofia, de sociologia, de atualidades e temas de redação. Eu vivo isso todo dia. Eu respiro isso todo dia. E assim mesmo tem dificuldade. E por isso que a gente tem que se reinventar para enfrentar essa banca. Tudo bem? Então vamos transcender, vamos dar ordem a tudo isso que você tem aqui, né? Vamos organizar o seu pensamento nesse instante. Esse é o nosso compromisso maior. Tá, feito isso, entendido isso, a gente entra nos aspectos dos temas. Isso daqui é um ponto extremamente importante, justamente para que você organize a sua linha de raciocínio, para que você tenha, nesse instante, uma aproximação com os temas, tá? Não fique esperando o tema objetivo. É muito difícil da banca FCC apresentar uma discussão objetiva. E o que eu chamo de discussão objetiva? Falar, por exemplo, sobre a geopolítica do terrorismo, falar sobre os impactos ambientais da produção de lixo. Esse tipo de tema você deixa para um CESP-NB. Vou dar uma repaginada nesses temas para você entender o que é ser FCC. A FCC pode falar da sociedade do medo, a condição onde as pessoas interiorizaram a condição de medo e como isso modifica comportamento. E ela pode trazer sim um recorte que trate em algum instante do terrorismo. Percebe como a perspectiva, a aresta da banca é uma aresta delicada e que torna o tema complexo? Talvez, se ela apresenta diretamente o medo por meio do terrorismo, pronto, você desenrola ali com uma tremenda facilidade. Agora, se ela já traz essa outra visão, travou. E é isso que acontece no candidato que não se prepara para essa banca. No outro tema que eu falei do lixo, a banca pode trazer lá os paradoxos da contemporaneidade, a relação homem-meio ambiente, porque é um grande paradoxo. Há uma grande evolução, desenvolvimento econômico e social, o desenvolvimento de novas tecnologias, inteligência artificial, enfim, mas ainda assim o problema de interação do homem com o espaço geográfico tem sido uma das grandes interrogações. Tudo bem? Percebe então que essa é uma
aresta da sua banca da FCC. Por isso que eu, Rodolfo, desde que comecei a estabelecer a minha visão, né, meu trabalho com a FCC, eu trato a banca como sendo uma banca de abstrações nas suas propostas de redação, de subjetividade, de recortes filosóficos, e muito cuidado aqui, tá? Porque quando eu falo filosófico, eu quero dizer sim aquele tema diretamente da filosofia, como ela já fez com Aristóteles, com Nietzsche, com Kant, com Locke, enfim, com diferentes teóricos, pensadores, trazendo a ideia deles. Mas quer um conforto? Por mais que a banca apresente a teoria, um recorte da teoria, eu faço uma citação, você não precisa ser especialista, gente. Eu quero que você saia daqui sem esse medo. Ai, professor, eu tenho que conhecer a vasta teoria de Nietzsche? Não, você não tem para produzir o texto, não. Quer para a sua vida? Quer para o seu estudo à parte? Quer para aprofundamento? Eu até sugiro, sempre me coloco à disposição para esse tipo de debate. Mas para a prova é operacionalidade. É você organizar o pensamento sabendo fazer uso de uma das concepções de Nietzsche para dar efeito no seu texto, para elevar o padrão do seu texto. Mas você não precisa ser perito na área do conhecimento. Tudo bem? Eu sei que com essa fala, muitos talvez tenham dado um gole no copo de água e feito, ufa, professor, agora eu estou até mais tranquilo. Porque esse é um desespero, né? As pessoas acham que simplesmente regurgitando lá as ideias de um filósofo, de um teórico, um cientista político, um antropólogo, um sociólogo, que aquilo eleva o texto. Aí o cara faz aquilo de um modo completamente desorganizado que perde completamente sentido. Então, muito cuidado, essa é a dimensão filosófica, sim, é relevante, mas eu tenho que saber fazer o meu entendimento e atacar a essência do recorte textual. Esse seria, então, um ponto importante. Essa quarta ideia que eu estabeleço aqui de questões comportamentais e atitudinais, isso aqui eu queria que você olhasse com muita atenção. Eu acho que o tema da sua redação está aqui, ó. E eu falo que eu acho porque é isso que a FCC faz. E o que eu quero dizer com isso, gente? Rapidamente, brilha aqui, brilha comigo, ilumina sua mente. Quando eu falo de questões comportamentais e atitudinais, na verdade eu estou falando de temas que permeiam a nossa existência, que estão diariamente inseridos no nosso cotidiano e que são desafiadores. É difícil ser professor de temas e redação. A gente sofre, sabe por quê? Não só pela expectativa do tema, mas porque os temas são problemas, problematizações, a questão da felicidade, a solidariedade em escassez na contemporaneidade, a criatividade, o peso da criatividade, a hipervalorização da honestidade no âmbito de inversão de valores, a superexposição da privacidade na era do narcisismo exacerbado. Então, percebe como tudo isso tem uma relação direta com a nossa vida, né? Tudo permeia a nossa existência. Só que a banca dá ali uma dificultada, né? Ela dá ali um olhar mais técnico, ela vai fazer uso de uma expressão da teoria de algum pensador, ela aglutina tudo isso e apresenta um texto para você que naquele primeiro instante não tem pé nem cabeça, mas que a partir do momento que você vai desmembrando e consegue extrair a essência, pronto, você mata a charada. Então, essa é a abordagem, né? Ela gosta muito de liberdade, direito, cidadania. Tudo isso tem a ver com uma questão de comportamento. Intolerância no âmbito da diversidade. Eu canso de falar isso. A banca repete tema, professor. Não, gente, ela não repete tema. Ela repete o tronco temático. Então ela pode pegar aquela mesma essência e dar uma nova abordagem. Perfeito. Ela mata a charada, como ela já fez com liberdade, com direitos, com humor. Ela repagina o tema, trazendo uma nova possibilidade. Tudo bem? Então essa daqui seria a nossa aresta comportamental e atitudinal do tema. E, por fim, eu destaco aqui a abordagem de problematizações obscuras. Então aqui ela é capciosa. Por que eu digo que ela usa do obscurantismo? Porque ela vai atacar
aquele modelo de proposta que é uma proposta não necessariamente debatida, não é amplificada, apesar de ser importante de fazer parte da sua vida. Quer ver um exemplo legal? Se a banca fala sobre o peso da tecnologia nas relações sociais, ela vai falar sobre inteligência artificial. E ali, tudo isso já está permeando a nossa existência, ainda que não exista um efeito direto para a sua vida, para a minha vida. Mas eu já sei da existência e já sei dos desafios, já sei dos problemas, eu já sei que essa grande teia social, ela tende a se desconfigurar e exige uma nova adaptação. E é exatamente desse ponto problemático que a banca constrói a sua proposta de redação. Por isso que eu digo que é sempre um problema para a gente resolver. Lembra sempre, professor, eu quero na minha intervenção apresentar, ou melhor, na minha conclusão, apresentar uma intervenção. Vai no que é coerente, gente. Não mirabole. A mesma coisa eu digo no seu corpo de desenvolvimento, de nada adianta você trazer ali o seu melhor vocabulário se ele não fizer sentido naquele instante. Então, facilite a vida do examinador. Dê uma objetividade para a sua produção textual. Seja claro, seja direto. Lógico, se você tem um repertório, faça uso dele, do seu vocabulário, daquela expressão que vai causar um impacto diferenciado. E para isso, um bom rascunho é legal. Eu sempre digo que no segundo instante de leitura, você consegue talvez alocar ali uma expressão mais certeira e que dá um destaque maior para a sua própria ideia, para o seu próprio argumento, para o seu tópico ou subtópico. Tudo bem? Então, atenção para essas problematizações que a gente vai analisar aqui ao longo da nossa aula. Feito isso, feita essa abordagem geral, eu já consigo nesse instante para vocês apresentar aqui o que seriam troncos, né? Lógico, gente, que aqui são só os troncos. Só vou rapidamente aqui tomar uma água, senão vai faltar a voz. Tome você aí também. Mas enfim, então aqui é a ideia rápida da gente olhar para essas propostas, porque a gente vai analisar aqui alguns recortes textuais, propostas inéditas, tá? Inéditas, eu montei esse material para essa aula. Então, se você é aluno do nosso curso, talvez eu até já discuti algo similar, mas aqui é um momento inédito e a gente está sempre repensando o que já foi dito, né? O óbvio tem que ser dito, então vamos repetir o óbvio e trazer novas ideias. Primeiro tronco de destaque, diversidade. E ó, uma outra anotação importante, os troncos dialogam, por exemplo, esses dois, diversidade e cultura tem tudo a ver. Por quê? Porque a banca pode explorar a diversidade num aspecto positivo, pode falar da diversidade cultural, ou pode falar do aspecto negativo. Aqui ela poderia falar, por exemplo, da problemática da intolerância, a gente vai discutir isso já já. Ela pode juntar intolerância, diversidade e tecnologia e falar disso no âmbito virtual, né? Como há uma potencialização dessa problemática. E tudo isso tem a ver com o nosso comportamento. Então, muitas vezes a diversidade nesse aspecto positivo é uma marca de um comportamento intolerante. Então, é uma sociedade intransigente. É uma sociedade que culturalmente não aceita o outro. Então, o outro, na perspectiva sociológica, que é visto como diferente, não é aceito. Gente, olha que negócio brilhante para o seu texto. Isso é lindo. Nós vivemos na era da globalização, das trocas comerciais, do fluxo de pessoas, do trânsito de mercadorias, só que há também um grande intercâmbio cultural. Há uma produção de uma cultura que se ressignifica a cada instante. E essa intransigência, essa falta de diálogo, essa falta de aproximação gera comportamentos muitas vezes violentos. Né? Então não é à toa que há essa constante polarização, essa redução dos debates, esse desgaste, e tudo isso prejudica muito o nosso avanço, o nosso entendimento para com as situações do cotidiano. Então, percebe como há uma teia de relações importantes? Quando eu falo de relações sociais, a banca pode falar de egocentrismo, né? Uma sociedade competitiva. A banca pode falar de individualidade, individualismo, como esse modelo de vida é um modelo que o próprio sistema entende como sendo aquilo que deve ser hipervalorizado. Né? Essas relações sociais nos permitem destacar a falta do altruísmo nos dias de hoje, a falta da alteridade, né? De pensar no outro, como cada vez mais a gente perde, né? Essa perda ou essa deterioração
do sentimento coletivista, da ideia de coletividade, como isso cada vez mais está perdido. E como tudo isso, olha como há uma relação, olha como seu texto fica rico, olha como seu texto evolui, tudo isso dentro de uma perspectiva cultural. Eu até traria aqui, eu vou fazer isso na parte do final dos conceitos, mas aqui você usa o etnocentrismo e usa o relativismo, tá? Grava isso que eu vou falar lá adiante. Comunicação e informação são áreas também muito bem exploradas. A banca gosta de falar muito sobre a objetividade do discurso, né? Como a gente tem que duvidar hoje dos fatos, gente. O fato, né? E isso é cada vez mais marcante. A era das fake news, a era da desinformação no contexto de maior acesso à informação. É uma crise, é um paradoxo que às vezes coloca a gente, né, em dúvida sobre o que é racional. A gente tem que beirar hoje os limites do impossível no âmbito da informação. E essa intransigência, muitas vezes, ela é fomentada por notícias falsas. Então a comunicação hoje ela é um desafio. A banca gosta muito disso. E olha mais uma vez que isso aqui vai ter ligação direta com o comportamento das pessoas, né? O que elas fazem no próprio ambiente tecnológico. Cidadania. A banca explora, por natureza, questões de ordem social. Isso tem a ver com a plenitude da nossa cidadania, né? O conceito do cidadão, o engajamento com questões de ordem social. Isso tem a ver, e também está aqui associado a questões sociais e direitos, a ideia das minorias sociais ou grupos minoritários, que são aquelas parcelas da população brasileira que são marginalizadas, excluídas, sofrem com algum tipo de violência, preconceito, discriminação e que não são amparadas, que se veem aí, né, rodeadas de uma série de desafios. Então, mulheres, ainda que quantitativamente a gente tenha mais mulheres do que homens no Brasil, é uma minoria social. A comunidade negra, comunidade LGBT, indígenas, enfim. Então eu tenho que olhar para essas questões porque isso é pensar na dimensão cidadã. E mais do que isso, eu lembro de um tema do TST de 2017 que derrubou muita gente, que falava sobre esse falso engajamento, né? A ideia de uma pseudoatividade. A pseudoatividade, ela é mais perigosa do que a passividade, porque o indivíduo que é passivo, ele está ali alheio, ele está à margem. Agora aquele que é um falso ativo, ele na verdade desfigura um contexto de aproximação para com uma problemática do seu cotidiano, né? Então ele parece preocupado com aquela mazela social, mas na verdade aquilo é um discurso de politização. Geralmente isso vai ganhar um ambiente virtual. Geralmente isso está na classe política, né? A demagogia, a retórica muito bem articulada que leva ao convencimento, se bem que isso está caindo no Brasil nos últimos tempos. Ou não, né? Mas enfim, então, importante pensar nessa dimensão aqui da cidadania e da expansão dos direitos. Sociedade, está em todas as arestas, todos os temas, né? A gente pensar no aspecto da sociedade, pensando em critérios de comunidade, né? Mais uma vez a gente resgataria essa dimensão coletiva. Liberdade. A banca pode falar das mais variadas frentes, pensamento, religiosa, expressão, como a liberdade hoje é um desafio. Posso usar o humor, posso usar o lazer, posso usar o entretenimento para pensar na dimensão da liberdade, posso pensar em questões de ordem da lei, a lei, seu caráter pedagógico, seu caráter punitivo, estaria aqui dentro da dimensão dos direitos. Direitos humanos, olha que abordagem linda, gente. 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, agora em dezembro de 2018. Seria lindo se a banca presta esse serviço para a comunidade e traz ali no centro do debate algo relacionado aos direitos humanos. Num ambiente de polarização, de maniqueísmo, visões limitadas, discursos restritivos, uma capacidade de arquitetura crítica cada vez mais limítrofe, cada vez mais limitada, e como tudo isso corrói e gera uma putrefação das relações sociais, como isso apodrece o contato entre os indivíduos que se fecham, que se atacam, que promovem discursos de ódio e que muitas vezes vão lá nos preceitos constitucionais para alegar que aquilo é liberdade de expressão. Tem que saber ali as regras de conduta, etiqueta social, bom senso. Tenho que ter uma lei que responda a qualquer forma de violação. Tenho que edificar a ideia de direitos humanos combatendo aquela visão reduzida de que direitos humanos protege bandido. Então, essa seria uma abordagem muito enfática para esse instante, extremamente contextualizada.
Pensa com carinho nisso. Falei que a banca gosta de problemas, mas muitas vezes o problema vem ali, eu posso chamar disfarçado de desafios. E ela gosta do S porque ela traz uma ideia de plural. Então, desafios, medidas, ações, impactos, tudo isso, gente, acaba tendo uma relação direta com a perspectiva do problema. Mas é o problema ali, digamos que remodelado, né? Repaginado. Os desafios da intolerância no contexto da comunicação. A necessidade de desenvolvimento de uma consciência coletiva para enfrentar os impactos da intolerância, do individualismo, do egocentrismo. Então, ela traz esse arranjo e se ela não trouxer, pense nessas expressões, principalmente para desdobrar as ideias e trazer subtópicos, medidas, impactos, efeitos, ações, enfim, consequências. Consequência mais direto, mas as outras palavrinhas caem muito bem aí para a sua produção de texto. Tudo bem, galera? Ufa, né? A gente está aqui com 34 minutos de aula. Nesse instante, brilha de novo no seu olhar a vontade de começar a investigar os temas que eu apresentei. Espero, né, que pelo menos até aqui você tenha gostado dessa nossa conversa. Mas agora é o instante da gente atacar. Agora é o instante da gente partir para o enfrentamento direto. Né? É o instante da gente simular um instante de prova, um momento de prova. Né? Eu sempre digo que de nada adianta você produzir um bom texto em 5 horas na sua casa acessando portais de notícia para coletar dados, citações, exemplos e tudo mais. A verdade é que você tem que ser autêntico, né? A sua autoavaliação, se você tomara que você seja aprovado nesse certame, vote para me contar feliz da vida, me convide para o churrasco da nomeação, me envie aquela cerveja artesanal, me chama para tomar um café, o que você quiser. Mas se não for dessa vez, faça a sua autoavaliação, né? Qual é a distância hoje da sua melhor produção de texto? O que eu sempre digo, e eu percebo em alguns instantes, certo capricho de alguns alunos, né, que não querem se desprender de vícios já produzidos ao longo da sua história como aluno, como concurseiro mesmo, e se remodelar, essa autoavaliação, essa visão introspectiva, né, o olhar para você é extremamente importante, para saber o que eu preciso. A que distância eu estou de uma nota 8, 9 na FCC, que é um notão, lógico, 10 é o lindo, mas a nota 8 na FCC, a depender do certame, é linda, né? É uma nota a se comemorar. Então, pense nisso se você tiver que fazer uma nova produção de texto. Mas se tudo der certo, vai ser esse o seu melhor texto. E o que eu sempre reforço, você vai fazer um texto. Você não tem que ser o cara no tema, você não tem que ser o especialista no assunto, você não tem que dominar e não tem que ser arrogante na sua produção de texto. Pelo contrário, você vai mostrar uma das possibilidades de reflexão para com aquela proposta apresentada. Tudo bem? Então, como no jogo de sinuca, como no jogo de bilhar, a gente começa agora a derrubar 15 bolinhas. São 15 temas que a gente vai tratar aqui, temas inéditos, trazendo os tópicos e subtópicos mais rapidamente, não dá para a gente se estender muito, afinal de contas é um modelo de aula de revisão, para que você aplique, para que você já entenda qual é a pegada da Fundação Carlos Chagas. Vem comigo aqui então no tema número 1, pega a sua lupa do conhecimento, nossa, hoje eu estou muito filosófico, pega o seu taco da esperança e vamos arrematar essa bolinha juntos, começando pelo tema 1. Gente, deixa eu só, antes de qualquer coisa, reforçar aqui, eu vou até, para a gente ficar em paz, e num azul aqui, né, para a gente ir para o céu, nesse instante, elevar os nossos pensamentos, porque assim, é doloroso alguns temas, né, por conta dos textos. Mas a FCC, ela tem facilitado a situação porque ela tem trazido, na maior parte dos últimos certames, um texto motivador. E tem texto que é muito direto, né? Direto que eu digo, muito sucinto. 2, 3 linhas, 4 linhas, né? Isso preocupa alguns alunos, cria uma ansiedade maior. Porque na hora que você começa a ler ali, você fala, acabou o texto e aí, não entendi nada. Leia de novo, lembra das dicas iniciais. Faça uma averiguação criteriosa nesse primeiro instante. Mas aqui eu tentei dar essa mesclada com recortes mais objetivos e recortes mais extensos, justamente para que você enfrente essas possibilidades. Se a banca traz mais de um texto,
Não tem sido muito habitual, mas pode acontecer, é corriqueiro. Você não tem que necessariamente escrever a ideia de cada texto, mesmo porque, na maior parte das vezes, os textos dialogam. Há uma intersecção do senso crítico ali entre eles. Então, atenção para esse detalhe para você conseguir enfrentar com propriedade. Podemos partir aqui para a análise do nosso primeiro texto. Tá lá. Embora não percebamos mais a tal ponto, as mudanças e inovações nos parecem agora indiscutíveis. Vivemos um século diferente de qualquer outro. Um século que, do ponto de vista da crítica dos valores e das autoridades tradicionais, não se parece absolutamente com nenhum outro. Basta que se olhe basta que se olhe com distanciamento para a história da alta cultura para se avaliar a amplitude das revoluções das quais nosso continente foi teatro. Galera, note aqui que a palavra central, obviamente, ou a ideia central, é a lógica das mudanças e inovações. Então a banca está pedindo que você olhe com maior atenção para mudanças e inovações. E lembre-se que eu tenho que pegar aqui um detalhe para entender isso, né? E a banca está falando de mudanças da perspectiva dos valores esses que eram sólidos, até, obviamente, questões de maior amplitude, que as revoluções oportunizaram. Professor, eu posso pensar aqui, olha que questão histórica legal. Eu posso pensar numa revolução industrial que teve seus impactos para o globo todo? Posso. Impactos de ordem econômica, questões de ordem social. Olha que questão linda aí para você fundamentar. Professor, posso pensar numa revolução francesa que teve uma grande transformação no campo das ideias? Lógico que pode. O próprio lema liberdade, igualdade e fraternidade, liberté, égalité, fraternité, isso trouxe um novo modelo de entendimento dos indivíduos para com o cenário político. Então a ideia é você desenvolver um texto sobre transformações, sobre mudanças e os impactos dessa mudança. Ó, que linha legal, isso você já está acostumado se você produz texto. Você vai sempre pensar aqui para levantar ideias nas causas e nas consequências, lembra? O que gera isso e o que isso gera. Então aqui vai ser o seu bombardeio de ideias, né, para você levantar suas ideias. Então vem comigo aqui, diante desse texto. Aí a banca ia trazer lá, né, gente? Economizei aqui o nosso tempo, o nosso espaço. Ela traz lá nesse instante. A partir do texto, do fragmento, exponha seu ponto de vista e depende do recorte dela, mas você tem que falar do recorte, né? Ela poderia trazer um comando, o impacto das transformações e a crise de valores, né? Poderia trazer um comando mais específico ou deixar para você fazer essa inferência e dar aí uma ordem ao seu pensamento crítico. Então, o primeiro tópico importante, o que causa, eu posso pensar aqui, o que causa essa série de transformações. Eu, Rodolfo, falaria de um processo de evolução constante e exemplificaria essas evoluções num campo cultural, posso citar, cultura se transformando, num campo tecnológico, a tecnologia trazendo transformações, num campo econômico, a economia sofrendo essa série de transformações, mas não deixaria de fora, gente, a ideia da política, né? Por quê? Porque aqui é marcante, lógico, que não é uma visão partidária da política, tá? Por favor, não cometa esse erro, não vai começar, né, a colocar suas angústias ou seu romantismo político no tema de redação que não cai bem. Mas aqui um viés político de transformações, né? Por quê? Porque hoje há um empoderamento, há um acesso, há uma maior possibilidade em espaços democráticos que, inclusive, isso foi conquistado graças a fortes movimentos do passado, né? Então, essa aresta política aqui, ela é bem a centralidade do tema, né? Tá falando de transformação. Então, aqui, ó, eu teria a possibilidade, nessa ótica, de falar de direitos, de falar de liberdade, da importância de se garantir as liberdades, sejam elas individuais ou coletivas. Aqui, eu poderia usar, lembra que em 2018... a nossa Constituição Federal completou 30 anos,
a Constituição de 30 anos, né? Tem até aquela piada, o cara começou a estudar para o concurso, mandou uma mensagem pro professor, eu comecei a estudar direito constitucional, mas eu só acho uma Constituição antiga, de 88. Enfim, a nossa Constituição de 88 completou 30 anos, Constituição Cidadã. Então ela mostra muito bem essa transformação. E eu colocaria como segundo tópico, olha que lindo para o seu texto, né? A gente tem um certo saudosismo, né? Isso daqui é um movimento contemporâneo. O saudosismo é aquela nostalgia com o passado, nostalgia com o passado. O Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês que faleceu em 2017, que os meus alunos já conhecem muito, que desenvolveu o conceito de modernidade líquida, uma das grandes mentes aí dos últimos anos, ele falava exatamente de uma chamada retrotopia. O que é a retrotopia? Tem a ver com a ideia de utopia, né? Que é a perfeição local onde as coisas dão certo. Mas não é utopia, é retrotopia. Retro, passado. Então é aquele culto que sempre se faz ao que foi, né, passado, ao que é antigo, e como isso muitas vezes vem resgatado numa perspectiva de comparação, né? E lá no passado as instituições eram sólidas, era mais seguro, havia maior tranquilidade, não haviam tantos questionamentos infundados. Então esse movimento que é constante. Só que a gente não pode desconsiderar toda a evolução, todo o progresso, todo o caminho de avanço, né? Isso é, de fato, deixar ali uma parte da história aquém, né? Não posso ficar ali recortando o passado no que foi positivo. Então aqui cairia muito bem, porque esse é um conceito específico, você consegue desdobrar. E lembra, gente, eu, Rodolfo, vou até colocar aqui para vocês, eu gosto muito na FCC do subtópico que é a explicação. Porque como essas questões são mais abstratas, você tem que explicar, né? Não basta colocar um tópico ali muito direto, senão você dança. Num terceiro instante, eu posso falar que essas transformações como um todo, elas são desafiadoras para a sociedade. Então são desafiadoras. Desafiadoras por quê? Porque muitas vezes não há uma equiparação, né? Ou seja, na dimensão total da sociedade. Aí eu posso falar de problemáticas como a desigualdade, ou posso atacar aqui uma questão mais moral, falando da perspectiva dos valores, né? Como os valores estão distorcidos, como a gente vive hoje essa inversão de valores, e como isso muitas vezes explicita um cenário de violência, né? A desigualdade está relacionada aqui diretamente. Violência nas suas mais variadas formas, lógico que você atacaria aqui a ideia das minorias sociais. Então a transformação, ela não poderia ser idealizada, né? Aqui estaria um desafio, idealizar. Por quê? Porque aqui, gente, até colocaria aqui de modo bem direto um rápido quarto tópico, que seria o paradoxo da modernidade, né? Qual que é esse paradoxo? A gente tem evolução tecnológica, a gente tem inteligência artificial, a gente tem robô com cada vez mais o poder de tomar decisão, né, de modo autônomo, e tem pessoas morrendo pela picada de um mosquito, né? A gente tem doenças erradicadas voltando, a gente tem a problemática da fome em ascensão. Então é um grande paradoxo, né? Qual o compromisso dessa evolução, dessa série de transformações? Então, um tema aqui para a gente começar bem na acidez da Fundação Carlos Chagas, mas é isso. Viu como com a leitura, com esse olhar já afunilado, mais apurado, mais ali percebendo os contornos do texto, como dá para explodir de ideias, a gente teria aqui tantas outras. O que eu sempre falo, pessoal, é que nos nossos cursos eu não quero esgotar o tema, pelo contrário, né? Para muitos isso é até um efeito positivo, porque os temas da FCC eles são muito permissivos, né, no sentido de várias arestas argumentativas. O que eu quero é mostrar uma fundamentação que vai surtir o efeito, né, que vai trazer ali um olhar do examinador. Ó, eu falei no texto de transformação, o cara veio e produziu um texto com essa perspectiva. É isso que eu quero aqui nos nossos cursos, nas nossas aulas. Tudo bem? Vamos para o segundo, então. Fechamos esse primeiro, tema 2. Pega aí a nossa segunda aresta temática e vamos para o texto do tema 2. Está lá. Esse daí, gente, um texto já mais, né, extenso, mas num perfil aí bem subjetivo da FCC. Há muitas diferenças desde a publicação do texto original. Vivemos uma crise muito profunda no sistema democrático. Ó, percebe que aqui já existe uma
crítica, né? Que crítica? Crítica ao ambiente democrático. Essa daqui é a sensibilidade para a sua inferência. Tem alunos, gente, que gostam de trabalhar aí para sintetizar ainda mais, para tornar ainda mais pragmático o entendimento do tema com palavras-chave. Não tenha vergonha, o que eu sempre digo. Eu, Rodolfo, conto nos dedos números, né? Tenho uma enorme dificuldade. E não tenho vergonha. Se for resolver o meu problema, eu paro lá no caixa do supermercado e faço a conta sem problema nenhum, né? Deixe que a sociedade me julgue, eu estou resolvendo o meu problema. Vá você e faça as suas palavras-chave. Ó, eu entendo que 3 palavras delimitam bem, organizam bem o pensamento do texto. Pronto. Na hora de você voltar e produzir o seu texto, você vai ficar ali naquele mantra e vai arrebentar. As características que alguém precisa ter para ser eleito são quase o oposto daquelas necessárias para se liderar uma nação. Olha que legal, aqui está rolando uma antítese, né? Uma oposição, ou seja, o que o indivíduo tem que ter é, na verdade, diferente do que ele é. Então aqui eu estou vivendo uma dualidade, né? 2 caminhos, essa ideia dicotômica, certo? E percebam que o texto está abordando uma aresta política, sem partidarismo. Diz o autor israelense. O problema, argumenta, é que a política misturou-se às concepções da indústria do entretenimento. Na hora que o texto da FCC faz isso, a sua cabeça vira aquela imagem lá da mulher lá, lembra? Ela faz isso aqui, mas peraí, indústria do entretenimento, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não consigo entender mais nada. O que a FCC quer? Cadê o Balma? Como que eu vou fazer isso, meu Deus? Então, é mais ou menos isso que acontece com a sua cabeça. Mas entende o final. Esse seria o motivo da ascensão de candidatos extremistas. Eles são os mais divertidos, diz Oz. Há uma geração inteira de jovens no mundo todo que veem mais programas satíricos na TV do que o noticiário. Eu abordaria aqui uma era dos memes no Brasil, né? Os memes, humor que contribui para a informação, ou então um humor que banaliza a questão política e social. E esse é o único contato direto com a política. Nota aqui comigo que o texto, então, ele está trazendo uma análise do contexto político, falando que há uma discrepância entre o que se precisa e o que se tem disponível na perspectiva política, e que hoje a política se tornou uma sociedade do espetáculo. Olha a expressão que eu já estou trazendo para o seu texto, Guy Debord na sua prova, para elevar o padrão, para mostrar que você entende. Então a indústria do entretenimento, ela vende, ela mercantiliza, e o marketing ele é agressivo nessa perspectiva, ou então ela simplesmente se torna o canal de popularização de candidatos. Lembra aí que a ridicularização é um elemento enfático, agressivo, que se inclina na política brasileira, mas isso tem sido até, né, motivo de deboche já. Né? O comportamento dos eleitores tem até modificado, ainda que alguns, entre aspas, palhaços, né? Esses que trabalham com uma visão mais ligada ao humor, que satirizam a política, que desconstroem a ideia central da política, eles ainda tenham sido eleitos aí nos últimos pleitos eleitorais. Mas há uma resistência. Agora, a indústria do entretenimento ganhou, a internet viraliza, nós entendemos hoje o poder das redes sociais nessas últimas eleições. Então, vamos para os tópicos aqui, rapidamente, galera. Um primeiro tópico importante. Lembra sempre, deixa eu achar minha caneta aqui. Lembra sempre, ó. Vou colocar toda hora para você não esquecer. Para gerar as ideias, a gente usa causa e consequência. Depois, no seu subtópico, você pode trazer um dado, você pode trazer uma explicação, você pode trazer um exemplo, você pode trazer um testemunho de autoridade, uma citação, você pode trazer uma própria causa da consequência, uma causa da causa, você pode trazer uma consequência e etc. Certo? Isso daqui, então, seria o seu subtópico. Aqui o tópico que é a ideia central, o ponto de partida. E lembra que o seu tópico ele tem que ser desdobrado. Não adianta você criar um tópico e depois no subtópico falar de coisas completamente diferentes, tá? Essa é uma atenção, volta na leitura, gente. Geralmente o candidato está cansado depois da prova objetiva e ele perde por pouco, né? Ele perde para ele, né? O cara é muito bem preparado, mas ali no momento de distração e acontece, ele acaba se perdendo. Então, primeiro tópico desse tema, pensando nessa sequência aí. O que causa esse tipo de comportamento? Primeiro, eu posso falar de um sentimento de descrença política. Descrença política, ou seja, uma falta de motivação, uma desmotivação
Desmotivação. Isso daqui gera o quê, gente? Primeiro, uma ideia de ridicularização da política. A política como tema secundário, a política tema secundário. E tudo isso vai tornando o debate político cíclico, né? Uma coisa cansativa. E por isso que essa abordagem da indústria do entretenimento, então a indústria do entretenimento faz isso muito bem, porque ela promove essa desconstrução. Aí você pode citar, né, exemplo, alguns parlamentares que têm, né, esse poder. E lógico, aqui na indústria do entretenimento você pode falar de marketing, você pode falar especificamente da publicidade, você pode falar, obviamente, do poder das redes sociais, certo? E lembra, aqui, ó, para desdobrar isso, você ainda pode falar dos desafios cotidianos, né? Os desafios no âmbito da corrupção, né? Como tudo isso torna cansativo o debate político. Você pode falar do fato que foi escancarado com as situações de corrupção. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, 4 ex-governadores presos, né? Então é uma tendência esse nosso desgaste para com o tema e, logicamente, que esses discursos mais próximos, né, de uma robustez, mais próximos de uma espontaneidade, eles parecem ser a solução. Esse seria, então, o primeiro tópico aqui, pensando o que causa isso. Agora, pensando numa consequência desse processo. Uma consequência muitas vezes seria esse complexo de alienação política, né? A gente encara a política de um modo simplesmente pelo viés do entretenimento, e a indústria do entretenimento faz muito bem isso, né? Pega a era dos memes aí para você perceber. Nessa perspectiva, eu diria ainda que a gente passa a sofrer desse analfabetismo político, né? Analfabetismo político. Os políticos, eles se tornam grandes estrelas, né? Estrelas por quê? Porque eles são exaltados, eles são aclamados, né? Há uma visão hiperbólica dos políticos, né? Só que hiperbólica na dimensão de status, né? Então lembra aí o lacrou, o mito, esse tipo de situação, isso já é analisado pelos cientistas políticos, né? E a gente cria muitas vezes um afastamento maior dos indivíduos para com a população, com o povo, que é a esfera, a seara que eles representam, né? O povo, então a gente se distancia ainda mais. E esse analfabetismo político, ele está relacionado com a qualidade de se discutir política, né? A qualidade da política. Ou seja, a maneira como a gente debate, a maneira como a gente problematiza. E a gente pode falar ainda que essa alienação política vai gerar, obviamente, discursos intolerantes na perspectiva política, né? E como isso é pouco proveitoso. Um terceiro tópico de destaque, que pode virar especificamente um tópico único e exclusivo, é falar aqui do poder, do impacto, da força, enfim, do alcance das redes sociais nesse processo. Né? Ou seja, as redes sociais, de certa forma, elas popularizam, democratizam, entre aspas, né? Não é todo mundo que tem acesso, mas elas geram aí essa possibilidade de participação mais ativa dos indivíduos. Participação ativa. E a própria ditadura do algoritmo, olha que negócio legal aqui, o que é chamado de ditadura do algoritmo, aquele conteúdo que chega até você por conta dessa inteligência artificial, desses recursos utilizados, essa ditadura do algoritmo te leva para conteúdos sempre similares com o que você está acostumado, né? E ali você vai se fechando para esse cerco dentro daquele próprio entendimento. Então, de certa forma, você vai ratificando o seu entendimento a partir daquela única aresta, e isso pode ser até um tanto quanto problemático, né? Porque você não se abre para o outro. O algoritmo te leva sempre para aqueles mesmos conteúdos. Então, gente, note aqui que eu consigo estabelecer uma visão crítica e muito bem fundamentada sobre essa questão de comportamento, né? O descaso que se tem com o cenário político, o afastamento aqui, ó. Eu comecei a nossa aula lá falando do Sócrates. Eu usaria Sócrates, eu vou colocar aqui no meio, tá? Sócrates, porque ao invés de reconhecer a ignorância, lembra do só sei que nada sei. Não vai falar isso na prova, tá? Só sei que nada sei. Mas o que é o só sei que nada sei? A necessidade de reconhecer a ignorância. Eu reconheço a ignorância para alcançar o quê? O conhecimento.
Agora, a partir do instante que eu já acho que sei, cadê o esforço do conhecimento? Cadê a ação básica para a obtenção do conhecimento? E nessa dimensão política, o que a gente vê muitas vezes é exatamente isso, né? Uma problematização enfadonha em cima de argumentos falsos, de notícias falsas, de um descompromisso. E, obviamente, que a indústria do entretenimento explora muito bem isso, né? Então, aqui, para fechar esse recorte, vou achar um cantinho para escrever isso para você usar essa expressão. A gente trataria aí, como o texto dá essa margem, sobre a sociedade do espetáculo. Né, a sociedade do espetáculo. E eu vou além, gente. A sociedade do espetáculo, nessa dimensão, é o cara que vai lá no âmbito político e fala que eu vou resolver os problemas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ele inflama a população de tal forma que está acostumado com esse tópico lá, né, o tópico número 1, que está com essa descrença, que está desmotivada, que só acompanha os escândalos, que vê a corrupção, e aí parece a solução de todos os problemas. Então há essa visão realmente performática, né? Essa ideia de construir ali uma sensação de performance do ambiente político. Então aqui eu vou até colocar essa palavrinha para você usar no seu texto, que a sociedade do espetáculo traz esse viés performático. Mas muitas vezes essa performance ela passa por essa vacuidade. O que é a vacuidade? É um grande vazio, né? Na verdade, é uma pseudo-ação, é aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Galera, rapidinho, o nosso bloco aqui bateu 1 hora, eu vou encerrar esse bloco aqui pra gente e vou voltar em seguida em mais um bloco para efeito aqui de tempo, para a logística do pessoal aqui que vai editar a aula. Então eu fecho agora e a gente volta já já para a continuidade da nossa aula. Valeu!